Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à última aula envolvendo a resolução de exercícios sobre balanço de massa. Nessa aula nós vamos trabalhar com um exercício envolvendo reações químicas, no qual vai haver um sistema de reciclo e purga. Então esse é o exercício. O metanol pode ser produzido pela reação de dióxido de carbono com hidrogênio. Então aqui nós temos a reação envolvida, né? CO2 mais 3H2, dando metanol mais água. E aqui a variação da entalpia da reação. A alimentação virgem do processo contém hidrogênio, CO2 e 0,40% de inertes. Os efluentes do reator passam por um condensador que retira essencialmente todo o metanol e água dos reagentes ou inertes. Estas substâncias são recicladas para o reator, ou seja, todas as substâncias, todos os reagentes que não reagem, eles voltam novamente para o reator. Para evitar acúmulo de inertes no sistema, uma corrente de purga é retirada do reciclo. Então, existe uma corrente de alívio, nesse reciclo. A alimentação do reator, não a alimentação virgem do processo, contém 28% molar de CO2, 70% molar de hidrogênio e 2% de inertes. A conversão do reator é de 60%. Calcule as vazões de alimentação virgem, a alimentação total do reator, a corrente de reciclo e a corrente de purga para uma taxa de alimentação do reator de 100 mols hora. Determine também a energia total liberada por hora no reator. Bom, aqui nós temos a representação, do processo como um todo. Então, apenas lembrando, nós temos um reator. Esse reator, ele tem uma taxa, as reações se processam com uma taxa de conversão de 60%, tá? E o que entra no reator, tá, é 100 mols por hora. Então, essa é a taxa de alimentação do reator. Desses 100 mols por hora, 28% é CO2, 70% é hidrogênio e 2% é inertes. Então, nós já temos a corrente aqui de alimentação do reator, tá? Quando esse material ele sai do reator, então o que vai sair do reator? Vai sair CO2, porque eu tenho uma taxa de conversão de 60%, então os meus reagentes não vão reagir por completo. Então, vai sair CO2, hidrogênio, o excesso de CO2 e de hidrogênio, e os inertes, que não participam do processo. E além disso, vai sair também metanol e água, que são as espécies produzidas na reação, tá? Tudo isso vai para um condensador. O objetivo é que esse condensador separe os produtos, que é o metanol e água, dos reagentes, do excesso de reagentes, que seria o CO2, o hidrogênio e os inertes. Uma vez que esse produto deixa o condensador, nós temos um sistema de purga. Então, parte desse material que sai do condensador vai ser purgado e outra parte vai para a corrente de reciclo. E essa corrente de reciclo, ela vai contribuir para a alimentação do reator. Então, o que alimenta o reator? A corrente de reciclo mais a alimentação virgem, tá? E o propósito do exercício é que nós determinamos a composição de todas essas correntes, Então, a corrente de saída do reator, a corrente de saída do condensador, a corrente de purga, e a corrente de reciclo. Então, vamos aqui por partes, Aqui nós temos representado a reação, tá? E temos que considerar a taxa de conversão do reator. Então, aqui eu coloquei as proporções em mol, Então, essa linha em vermelho representa as proporções estequiométricas em mol. Então, 1 mol de CO2 reage com 3 mol de hidrogênio, formando 1 mol de metanol e 1 mol de água, tá? Essas quantidades em azul é o que alimenta o reator. Então, o reator está sendo alimentado com 28 mols de CO2 e 70 mols de hidrogênio, Os inertes não participam da reação. E aí vem uma questão importante, essa quantidade de reagente não está na proporção estequiométrica, porque a proporção estequiométrica é 1 para 3, tá?
Então, o que acontece? Eu tenho que verificar exatamente quem está em excesso e quem não está. Então, para que reaja todo o hidrogênio, né, os 70 mols de hidrogênio, eu preciso de 23 mols de CO2 e não 28. Então, isso significa o quê? Que desses 70 mols vai reagir com 23, formando 23 de metanol, 23 de água. Isso se o rendimento da reação, obviamente, for de 100%. Mas o problema eu já disse que não é, que o rendimento, né, a taxa de conversão do reator é de 60%. Então, isso significa o quê? Que 60%, né, desses valores que nós colocamos nessa linha em preto é o que realmente vai reagir, tá? Então, ao invés de 23, vão reagir 13,8, ao invés de 70, 42, e ao invés de produzir 23, vai produzir 13,8 de cada produto, tá? Então, essas são as quantidades, considerando essa taxa de conversão de 60%. Então, com isso, nós já podemos estimar as vazões de saída do reator. Então, o que sai do reator? Bom, tudo que entra de inerte vai sair aqui no reator, tá? Ele não participa de nenhuma conversão. Então, se entra 2 mols por hora de inertes, vai sair 2 mols por hora de inerte aqui no reator, tá? Na saída do reator. Quanto que vai sair de metanol, por exemplo? Tudo aquilo que foi produzido, tá? Então, quanto foi produzido de metanol? 13,8, a mesma coisa a água, 13,8 também, tá? E, além disso, nós temos hidrogênio e CO2. Quanto que vai sair de cada espécie? O que não reage. Então, quanto que reagiu do CO2? Reagiu 13,8, mas nós tínhamos 28 de entrada. Então, o que eu tenho aqui na realidade, o que não reagiu, vai ser 28 menos 13,8. Então, eu vou ter uma massa, uma quantidade em mols de saída de CO2 de 14,2 mols. E hidrogênio, eu tinha 70, reagiu quanto? 42. Então, 70 menos 42, isso vai totalizar 28 mols. Então, eu tenho aqui de saída 14,2 de CO2 e 28 mols de hidrogênio. Então, já tenho as vazões de saída do reator, tá? E isso vai, né, somando todas essas vazões aqui de cada componente, isso totaliza uma vazão total de 71,8 mols por hora, tá? E agora nós temos que verificar as vazões dos outros componentes, tá? Bom, vamos para o condensador, né? Para a vazão de saída agora do condensador. Todo metanol e toda água, ela é recuperada no condensador, né? Então, o condensador, ele separa os produtos do excesso de reagente. Então, o que eu vou ter aqui na saída aqui do condensador, né? O que vai ficar retido aqui no condensador? Então, eu tenho metanol, quanto que eu tenho de metanol? Tudo, então 13,8. E água, quanto? Tudo, 13,8, né? Então, eu tenho praticamente uma composição, né? A minha linha aqui do condensador, ela tem uma composição de 50% de metanol e 50% de água. E aqui, nessa outra corrente aqui do condensador, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter todo o CO2, que totaliza 14,2 mols, tá? Vamos ter todo o hidrogênio, que totaliza 28 mols, e nós vamos ter todos os inertes, que totaliza 2 mols. Aqui na realidade, está representando a porcentagem de cada componente, tá? Então, a corrente total aqui, né, dos produtos gerados aqui, né, que saem do condensador, 27,6 mols. E a corrente, né, que vai para reciclo e purga aqui de saída do condensador é de 44,2 mols. E aqui eu representei em porcentagem, né? Então, esses 44,2 mols seria o 100%, e desse total, quanto corresponde o CO2, o hidrogênio e os inertes. Então, aqui nós temos as porcentagens. Então, o que é interessante? Desses 42,2 mols aqui do condensador, uma parte vai ser purgada, ou seja, vai ser aliviada do sistema. E uma outra parte vai compor a corrente de reciclo,
tá? Mas, independente de quanto que vai ser purgado e de quanto vai para a corrente de reciclo, a composição da corrente de purga e a composição da corrente de reciclo é exatamente a mesma composição dessa corrente aqui de saída do condensador, ok? Então, o que vai mudar? A totalidade. Então, a purga mais a corrente de reciclo vai dar 44,2 mols. E a composição, né, em percentual da purga e da corrente de reciclo vai ser a mesma. É só o total em mols que não, tá? Então, nós precisamos fazer esse balanço de massa na corrente de alimentação, né? E na corrente de reciclo, né? Então, o que a gente sabe? O que está alimentando o reator? 100 mols é o que alimenta o reator. Esses 100 mols que alimenta o reator, né? Se nós observarmos exatamente esse ponto onde eu estou marcando com o laser, ele representa o quê? A junção de duas correntes. E que correntes são essas? A alimentação virgem e a corrente de reciclo. Então, exatamente esse ponto é o ponto de encontro dessas duas correntes. E é exatamente esse ponto que vai somar a totalidade de material que vai para o reator. Então, aqui onde está essa marcação, é onde as duas correntes se juntam, totalizando 100 mols. Então, o que isso significa? Que a alimentação, que eu chamei de A, mais o reciclo, que é R, é 100, tá? E aqui eu fiz um balanço apenas no material inerte. Nós sabemos que 0,4% da alimentação virgem, tá? É inertes. Então, tá aqui, ó, 0,04% da alimentação virgem, né? Mais, né? Quanto que eu tenho de produtos inertes aqui na corrente de reciclo, basicamente, né? Se nós observarmos aqui, ó, os inertes, lembra que eu falei? Exatamente essa corrente de saída do condensador, ela se divide em purga e corrente de reciclo. Então, a corrente de reciclo e a corrente de purga, em percentual, tem as mesmas quantidades da saída aqui do condensador. Então, todo o produto inerte que chega no reator vai ser o quê? A quantidade da alimentação virgem mais a quantidade da corrente de reciclo. E quanto que tem de inertes na corrente de reciclo? 4,5%. E na purga também tem 4,5%, tá? Então, esse balanço, né, que está representado nessa segunda linha, ele está representado, ele é o balanço apenas para os inertes. Então, nós temos aqui o balanço total, ou seja, alimentação virgem mais reciclo da alimentação do reator, que é 100. Agora, só para os inertes, 0,4% da alimentação virgem mais 4,5% do reciclo dá os 2 mols por hora que alimentam o reator, tá? Aqui eu não resolvi com detalhes, aqui nós vamos cair aqui num sistema matemático, tá? Mas aqui, isolando as duas incógnitas, a gente consegue determinar o valor de A e de R, tá? Eu só não resolvi, né, não mostrei a resolução para que o exercício não fique tão extenso, tá? Mas resolvendo aqui, isolando uma das incógnitas e substituindo na outra equação, nós temos que a taxa de alimentação é 61,4 e o reciclo 38,6, tá? Então, aqui eu tenho uma corrente de reciclo de 38,6, né? Já substituí aqui para vocês verem, ó, 38,6 e a alimentação 61,4. Então, lembrando, isso, né? A alimentação virgem mais a corrente de reciclo tem que dar tudo que alimenta o reator, que é 100 mols, né? Quanto que vai ser a corrente de purga na realidade, né? Aqui a resolução ela tá um pouco fundamentada no total, né, que nós temos aqui de CO2, por exemplo, que é 28 mols, né? Então, na realidade, o percentual de CO2 no reciclo é 32,1%. Então, 0,321 do reciclo mais Y, que seria o percentual que eu tenho na corrente
de alimentação, que eu não sei quanto totaliza os 28, tá? E aí nós temos o valor de R e temos o valor de A, que nós já determinamos aqui, eu consigo encontrar o valor de Y, né? Então, aqui só retomando, essa terceira equação, ela representa o balanço total para o CO2, tá? Então, qual é o total de CO2 que entra no reator? 28. Da onde veio esse reator? Do reciclo e da alimentação, tá? Do reciclo, quanto que vem de CO2? 32,1%. Então, isso é o que tem no reciclo. Então, 0,321 do reciclo, mais um percentual que eu não sei, porque eu não sei quanto tem de CO2 na alimentação virgem, tá? Então, esse percentual eu chamei de Y, ok? É igual a vezes A, né, que é a alimentação. Então, como nós já temos o valor de A e de R, substituindo aqui, eu verifico que eu tenho Y vai dar igual a 0,254, que corresponde a 25,4% de CO2, tá? Então, isso corresponde, né? Então, a quantidade de CO2 que eu tenho aqui é 25,4. Como eu já sei quanto eu tenho, né? A minha alimentação total, a minha alimentação virgem, desculpa, é 61,4. Então, 25,4% desse valor corresponde a 15,6 mols de CO2, tá? E aí, como eu já sei os inertes é 0,4, o que falta para completar 100% é hidrogênio, que isso totaliza 74,2, tá? E isso vai me dar, né, convertendo aqui, como eu já sei o 100%, que é 61,4, isso corresponde a 45,6 mols, tá? De hidrogênio. Para saber a corrente de purga, né, quanto que eu tenho na realidade na corrente de purga, né? Aqui estão as vazões, os cálculos correspondendo aqui, né, as vazões de hidrogênio e de CO2, tá? Nas correntes, tá? Mas assim, na realidade, o cálculo é relativamente simples, porque para eu determinar a corrente de purga, tudo que sai do condensador, os 44,2 é a purga mais a corrente de reciclo. Então, quanto que eu tenho de purga aqui na realidade? É a diferença, né? Basta subtrair 44,2 de 38,6, é o que está saindo aqui na purga. Então, a purga mais a corrente de reciclo tem que totalizar 44,2 mols por hora, tá? E aqui, na realidade, né, os cálculos que estão sendo representados aqui embaixo é exatamente, né, a quantidade que nós temos de hidrogênio, CO2 e inertes na corrente de reciclo, tá? Então, o total da corrente de reciclo é 38, né? Isso representa 100%, 63,4, né, representa X. E aqui todos esses valores, né, que estão em porcentagem foram transformados em quantidades, né, em mol. Então, lembrando, tanto a corrente, toda a corrente que sai do reator, do condensador, desculpa, a purga mais o reciclo, tem o mesmo percentual, tá? Então, eu estou considerando aqui a corrente de reciclo com o mesmo percentual dos gases de saída do condensador, e a purga é a mesma coisa. Então, como eu já sei a corrente total de reciclo, eu consigo determinar quanto que eu tenho em mol de cada uma das espécies que compõem o reciclo, tá? E aqui também foi feito, né, o mesmo cálculo para determinar quanto que eu tenho na corrente de purga, né? Então, é aquilo que eu falei. 44,2 mols é tudo que sai do condensador. Então, desses 44,2, 38,6 fez parte da corrente de reciclo, o restante, que é 5,6, corresponde à corrente de purga. Como a purga tem a mesma composição dos gases de saída aqui do condensador, basta eu considerar as porcentagens que eu determino quanto que tem de hidrogênio, CO2 e inertes, né? Considerando que o 100% da purga é 5,6 e 100% da corrente de reciclo
é 38,6, né? Então, só retomando, eu tenho o reator. O que está alimentando o reator? 100 mols. Esses 100 mols, eles são provenientes da onde? A corrente de reciclo mais a alimentação virgem. Então, esse é o ponto de encontro. Então, esses 100 mols vão para o reator. Aqui nós temos a quantidade de saída, que foi baseado na estequiometria da reação. Todo esse material de saída vai para o condensador. Os produtos são separados e o excesso de reagentes ele volta novamente para o reator como uma corrente de reciclo. Porém, eu tenho um sistema de purga que retira parte desse material. Então, toda essa corrente de saída, em porcentagem, a composição da purga e da corrente de reciclo é exatamente a mesma. O que muda é o número total de mols. Então, do condensador está saindo 44,2 mols. E desses 44,2 mols, 5,6 são purgados e 38,6 voltam para a corrente de reciclo que vai alimentar o reator. E sabendo isso, basta a gente utilizar as mesmas porcentagens de saída do condensador para eu saber quanto tem de hidrogênio, CO2 e inerte na purga e no reciclo, tá? Então, aqui novamente nós temos aqui, né, a representação do processo como um todo, e nós tínhamos uma pergunta final que era, né, o total de energia liberada dentro do reator, tá? Então aqui novamente eu representei a proporção estequiométrica, as quantidades que não reagem, né, e a taxa de conversão de 60%. Então essa última linha aqui em vermelho é o que realmente está reagindo, ou seja, eu tenho 60% de conversão, né? Então, se eu tivesse 1 mol de CO2 reagindo, seria liberado 49,7 kJ de energia. Como são reagidos 13,8, isso corresponde a 686 kJ/h de energia liberada, né? O sinal negativo indica que essa energia foi liberada, tá? Então, eu finalizo aqui essa aula e também todo esse ciclo, né, de videoaulas a respeito do tema de balanço de massa. Então, na primeira aula nós tivemos uma visão geral do processo de balanço de massa e as leis básicas que regem as operações unitárias e discutimos alguns exemplos envolvendo balanços de massa sem reação química e outros exemplos envolvendo balanço de massa com reação química. E aqui segue algumas sugestões para que vocês possam estudar e trabalhar um pouco melhor sobre o assunto. Espero que as aulas tenham auxiliado.